Olá, seres divinos, tudo bem? Gente, eu quero estar compartilhando com vocês algo que aconteceu comigo essa semana, que eu acho que vai ser de grande valia para todos, também para mim estar dando a minha experiência com isso que aconteceu, com isso que passou, para a gente saber como e que a gente às vezes é atacado energeticamente. Como eu passei, falo sempre para vocês, eu faço a leitura energética e eu sou realmente muito sensível energeticamente com tudo. Tanto que hoje de manhã até eu fiz uma leitura de uma abençoada e antes ela chegar aqui eu já estava sentindo todos os sintomas que estavam acontecendo com ela e quando ela chegou aqui, eu só comentei e ela realmente confirmou tudo aquilo, tá? Para você ver como que é importante também você sempre estar se assistindo, você tá atento, sabe? Você tá atento a tudo, tá atento energeticamente a tudo. Porque eu digo que 99 não, uns 90% daquilo que você sente não é seu. Então você acaba pegando aquilo para você como você achando que fosse seu, pegando algo que não é teu, que não te pertence. Então a questão disso, você sempre estar atento para os sentimentos que você está tendo, para os pensamentos que você está tendo, para você ver como que você realmente, nós estamos sensível energeticamente. Então, para a gente ter essa noção e saber separar quanto é meu, quanto não é meu, quando quando eu tenho que estar enviando de volta, eu tenho que estar cuidando, eu tenho que estar purificando aquilo. Então, essa é a questão assim muito importante que eu quero estar passando. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, na verdade foi semana passada, tá? É o seguinte, várias coisas aconteceram, então teve uma situação em particular que eu não vou ficar dando muito detalhes para não entrar na parte particular assim das pessoas envolvidas. Então assim, aconteceu várias situações e teve um momento ali, gente, que eu liguei para minha filha, como eu falei até acho que todo mundo aí do canal deve saber que eu tenho uma filha. Então eu liguei para minha filha, ela mora aí no Brasil, para me saber como é que ela estava, para me saber se ela estava bem, se ela estava precisando de algo, para conversar realmente. Eu sempre gosto de estar ligando para ela. Às vezes, quando eu estou na rua, né, eu vou mostrando para ela a paisagem, os lugares que eu estou caminhando, para saber como é que ela está e tudo mais. E naquilo eu comecei a sentir uma energia muito estranha de ansiedade, de insatisfação, de raiva, sabe? Eu conversei bem rapidinho com a minha filha e eu já desliguei. Eu não consegui ficar muito tempo conversando com ela, eu já desliguei. Até porque, como aqui, tá, vocês sempre estão vendo que eu tô com blusa de frio, então, até porque, como aqui nós estamos no inverno e ficar muito tempo assim, também segurando o celular com a mão, sem a luva, começa a mão meio que dá, não congelar, mas a mão fica gelada, começa a incomodar, começa a doer. Então eu conversei com ela bem rapidinho, foi questão de 5 minutos ou 10 no máximo, não passou disso. E eu desliguei o telefone, gente. Desliguei, coloquei o celular na bolsa, no bolso, né, do meu casaco. Tava caminhando até a parada de ônibus, bus stop, sorry, bus stop, para pegar o ônibus, para que eu tinha que voltar para casa. E naquele momento eu comecei eu peguei todo o padrão energético da minha filha. Eu comecei a ficar muito mal-humorada, eu comecei a ficar irritada e eu tinha que voltar para casa rápido, porque eu tinha que me arrumar ainda, eu tinha que me organizar e tudo mais, que eu tinha ido trabalhar, eu tinha que voltar rápido para casa, porque eu tinha que me organizar, porque eu tinha que fazer a leitura energética de uma casa, até, de uma outra casa.
E aquilo, peguei o ônibus, vim para casa, vim rapidinho para me organizar, me arrumar e tudo mais, para poder pegar o ônibus novamente e voltar e ir para uma outra casa que eu tinha que daí eu tinha que estar fazendo a leitura energética da casa toda para saber onde que tinha pontos que estava com energia parada, onde que não estava, fluxo telúrico, para saber como é que estava a vibração da casa, se tinha alguma presença ali ou não. Então, daí, e naquilo, essa questão de vir para casa, tomei banho, mas aquilo começou a me dar uma sensação, um sentimento de muito mau humor. Eu comecei a ficar mal-humorado com tudo, daí naquele dia eu não conversei direito com meu namorado e várias situações aconteceram, gente, várias situações começaram a acontecer, eu fui perdendo cada vez mais o mau humor, eu fui ficando cada vez mais mal-humorado. E eu comecei, teve um momento assim que eu tinha que pegar o ônibus e eu mal-humorada, só foi questão de eu me arrumar, tomei um banho, me arrumei, peguei tudo que eu tinha que pegar, daí naquilo, assim, eu senti que eu não tava legal, mas assim, eu fui teimosa e fui para pegar o ônibus, para mim tinha que ir para essa outra casa, fazer a leitura energética, e eu vi que assim, eu não tava em condições, mas eu sendo teimosa, e teve um momento assim que eu peguei, eu tava dentro do ônibus e assim, e do nada não acontece. E várias coisas foram acontecendo que eu me atrasei e perdi o ônibus. Várias coisas foram acontecendo e eu perdi o ônibus. Eu peguei um outro ônibus para me poder ir fazer essa leitura energética da casa. E quando eu perdi esse ônibus e peguei o outro que passou logo depois de uns 10 minutos mais ou menos, eu estava já chegando no centro, estava tendo como se fosse um protesto, sabe? Tinha o pessoal ali e o trânsito ficou parado mais de 40 minutos. Eu dentro do ônibus, eu peguei e só mandei mensagem para a moça ali, a abençoada, que eu estava indo para o apartamento dela fazer a leitura energética. Falei assim: olha, infelizmente, realmente eu não vou conseguir hoje, porque eu vou chegar aí muito tarde e tá tendo protesto. Eu tirei foto, eu mandei para ela, eu falei: desculpa. Daí daqui eu falei assim: bom, não tem ônibus nem para ir nem para vir, né? Daí eu pensei, eu falei: não vai ter ônibus nenhum dos dois lados. Então, quer saber, eu tava uns 40 minutos mais ou menos, uns 40 minutos, 37 a 40 minutos, caminhando da minha casa, para voltar para minha casa. Eu falei assim: tá, vamos fazer o seguinte, né, Deus? Eu vou caminhando porque eu preciso relaxar, porque tinha acontecido situação desafiadora, eu tinha que relaxar. E eu vim caminhando, gente, eu vim caminhando para casa, naquilo eu vim conversando com a minha centelha divina, com o meu ser divino, e ele veio assim me dando, falando. Daí teve momentos que ele falava assim: que você não tava. Daí teve um momento bem interessante que falou assim: você não tá, você não tem capacidade hoje de fazer nada, volta para casa. Ele falou: volta para casa. Daí eu peguei naquilo e falei assim: não, eu vou voltar andando. E eu vim e voltei andando realmente. No meio do caminho, já faltando tipo assim 10 minutos para me chegar, que daí meu namorado me ligou para perguntar onde que eu tava. Eu falei que eu já estava chegando em casa e eu comentei com ele assim que eu estava com muita fome. Isso já era umas 6:30 da noite já. Eu voltei, já voltando, tava no meio, uns 10 minutos da minha casa. Daí isso já era umas 6:30 da noite. Daí eu falei pra ele, eu só comentei, eu falei assim: eu tô com muita fome, porque até agora eu só tive tempo de tomar o café da manhã. Daí ele perguntou onde que eu ia parar, daí eu peguei e falei assim, daí ele comentou, vamos parar, me espera no tal restaurante que era pertinho daqui de casa. Daí eu fiquei esperando ele ali, daí nós fomos para outro lugar, a gente comeu um lanche e tudo, e voltamos para casa, e ele viu que eu tava séria, não tava de muita conversa. Para que eu tô falando tudo isso, gente? É para chegar onde que, para vocês entenderem o que aconteceu comigo, para ficar um alerta para vocês também. Eu peguei, fomos para o restaurante, comer um lanche e tudo mais, mas eu tava séria.
não tava muito de conversa, eu tava assim, minha vibração tava uma caquinha, que eu tinha baixado muito a vibração, daí comemos o lanche, conversamos um pouquinho, e é bem interessante tudo isso que ele percebeu. E quando eu vejo, eu abaixo a minha vibração por alguma situação que acontece comigo, automaticamente ele interfere nele, ele abaixa a vibração dele também. Então, naquele momento, nós comemos o lanche, voltamos para casa, eu nem quis conversar muito com ele, porque a situação que tinha acontecido na segunda, daí aconteceu um desentendimento, briga e tudo mais, que realmente foi muito desafiador para mim, foi bem desafiador naquele momento. Eu, tipo assim, ele viu, só conversei com ele bem rapidinho, só foi tempo de eu colocar o pijama, daí ele viu que daí ele veio, e ele é muito carinhoso, meu namorado. Então ele só me abraçou naquilo, eu comecei a chorar, que eu sabia que eu tinha que pôr pra fora aquilo. Eu comecei a chorar, comecei a falar tudo, e tudo que estava acontecendo, o que eu estava sentindo, daí ele ficava conversando comigo e assim, me consolando, me ajudando. Daí nisso, gente, nem isso foi na terça. Daí na quarta-feira, no outro dia, já estava melhor, já estava mais calma, tive uma boa noite de sono. Daí eu estava aqui no meu ateliê, trabalhando, daí naquele momento eu só estava fazendo as coisas das social medias, eu tinha que ver alguns pedidos de pedra que eu tinha que estar pedindo, mas eu fazendo a meditação, me conectando a todo momento com o meu eu superior. E teve um momento que eu só senti assim que eu tinha que ir pro andar de cima de casa para pegar meu laptop. Eu subi para pegar meu laptop. Daí, quando eu estava subindo as escadas, o meu eu superior começou a conversar comigo e falava: Érica, tenha paciência. Tenha paciência nesse momento. Como eu tinha ficado bravo, eu tinha querendo, assim, discutir, tipo, discutir, sabe? Foi uma coisa que realmente abaixou minha vibração. Eu discuti, como eu discuti também, eu fiquei brava com a minha filha por uma situação, e daí eu peguei e subi, quando eu tava subindo as escadas, daí meu superior falou: Érica, tenha paciência com ela. Daí ele começou a falar várias coisas para mim, sabe, gente, para mim ter essa questão da paciência com a minha filha, que ela estava realmente passando por um processo que estava sendo desafiador para ela naquele momento. Daí eu senti, eu agradeci. E daí na quarta-feira, todo momento, eu ficava me conectando com o meu eu superior, conversando com ele assim, realmente, e teve vários momentos que eu lembrava: quando você precisa de mim, você me chama. E daí teve um momento assim que eu lembrei até de uma frase, de uma palestra, na verdade, do professor Hélio Couto, que ele fala que a gente tem que dar permissão para os espíritos de luz, para o nosso eu superior, para a centelha divina, vir trabalhar, vir nos ajudar. E naquele momento veio isso muito forte em mim, e eu conversei com a minha centelha divina, falei com a espiritualidade de luz, com, com os guias espirituais e tudo mais. Eu falei assim: olha, eu permito vocês me ajudarem, eu permito vocês conversarem comigo, eu permito vocês virem nesse momento me socorrer, porque foi um momento que realmente me desequilibrou muito. E daí depois que eu consegui entender por que tinha acontecido aquilo. Porque, assim, gente, nós que estamos nessa trajetória de expansão de consciência, quando nós estamos ali na busca, somos um buscadores para a nossa evolução, nós entendemos que estamos aqui para aprender, evoluir, e nós queremos realmente trabalhar, estudar, e principalmente o ajudar. Há certos momentos que vai ser desafiadores para nós, vai ser desafiador. Então, aquele momento de eu conseguir entender várias situações, que como eu estava
tão amplo e tão forte o meu campo energético, como que ele tá potencializado, que isso até o professor Hélio Couto comenta que quando a gente começa a ressonância harmônica, fica tudo potencializado em nós, e realmente, gente, fica tudo, porque daí naquele foi uma situação, se você for ver, tão pequena que se tornou uma coisa tão grande, porque eu senti com muita intensidade. E aquilo realmente, naquele dia, foi bem desafiador. Daí à noite, antes de dormir, eu conversei muito com a minha centelha divina. Quando eu acordei, eu conversei muito. Então hoje já se passou praticamente uma semana do que aconteceu. Então hoje eu vejo que como a gente nós temos que nesse processo que nós estamos até da evolução do planeta, nós temos que estar sempre em conexão com o todo, nós temos que estar sempre vibrando no amor, porque é um simples deslizo, a gente cai feito um patinho. Então, foi uma situação, gente, que realmente me foi desafiador, mas só que foi um aprendizado. Eu vejo mais hoje como um aprendizado. Não vejo assim como algo negativo, porque eu tento o máximo e aí não ter essa questão do negativo. Até o professor Ali Couto fala dos negativados e tudo mais. E realmente é, quando a gente está nessa expansão, que nem o professor fala os negativados, eles vão vir realmente, vai bagunçar com a tua estrutura, mas se você deixar. Mas a partir do momento que daí eu peguei e percebi isso, daí isso aconteceu na terça, na quarta eu já entrei em contato com a minha centelha divina, que começou ali me ajudar, eu voltei a aumentar minha vibração de novo, a vibrar no amor e mandar. E emanar muito amor, muito amor. E porque é isso que nós somos. E muitas das vezes nós esquecemos dessa questão que nós somos amor, que nós somos co-criadores, que nós somos deuses. E que aqui nós estamos simplesmente por um motivo, que é amar. E essa experiência para mim foi uma experiência muito grande e de valia para a gente estar atento a tudo. A gente tem que estar atento. Sim, centelhas, nós temos que estar atentos, seres divinos, porque se a gente dá um descuido, a gente meio que como se entrasse no jogo deles. Então foi uma situação que eu queria até estar dividindo aqui para vocês sobre o que aconteceu comigo, para você ver também como que nós estamos não abertos, mas nós estamos potencializados, nós estamos atentos e nós estamos sensíveis, essa é a palavra correta que eu posso estar dizendo, como nós somos sensíveis energeticamente. E eu, sim, por eu trabalhar com a leitura energética, eu vi a sensibilidade que eu tenho e eu estou energeticamente em sentir tudo. Então foi algo que realmente naquele momento deu uma bagunçadinha, deu, mas só que foi algo que depois que eu passou, que eu vi, eu só agradeci a Deus. Eu só agradeci ao todo, só agradeci ao Criador, porque eu entendi que como estou sensível energeticamente, se eu sentir essa energia que posso dizer negativa, então eu consigo sentir a energia também positiva, o amor. Se eu conseguir sentir isso, então eu consigo sentir tudo. Então naquele momento foi uma virada de chave para mim também.
na questão da sensibilidade energética, em poder ampliar mais, potencializar mais ainda o meu campo energético, a minha leitura energética para ajudar a todos. Porque naquilo eu só tirei aquela situação que aconteceu comigo como um aprendizado. Nada mais do que isso, gente. Eu tirei como um aprendizado. Que sim, eu tenho a sensibilidade muito forte aguçada energeticamente. Tá, se eu conseguir sentir isso me desequilibrou, ok. Isso é porque eu não soube naquele momento lidar. Então eu aprendi que realmente tudo que eu sinto, 99% não é meu, 90% não é meu. Então, naquilo eu consegui ter até um alívio, um bálsamo para o meu coração, para saber, isso não é meu. Eu não sou isso. Eu não sou essa energia negativa. Eu não sou esses pensamentos negativos. Eu não sou essa raiva. Eu não sou esse ódio. Mesmo que naquele momento eu fiquei brava, a gente não vou mentir. Ah, Érica, como assim? Você fica brava? Ah, gente, tem momentos que eu fico brava, sim. Mas não como antigamente, que eu sempre estava meio que a ferro e fogo. Aquele momento, mas o meu brava de hoje às vezes nem parece que é o meu brava, mas aquele momento realmente eu fiquei brava. E nesse momento eu estava conversando até com uma amiga minha, que é uma mestre reikiana, ela é francesa, e conversei com ela para ela me ajudar. Falei tudo o que aconteceu, toda a situação. Daí ela só comentou, porque no dia 12 agora teve um grande portal e a energia dele estava muito grande, que era esse portal era para trazer à tona tudo aquilo que a gente precisava purificar de alguma maneira. E realmente eu falei para ela, não, realmente isso é verdade. Porque tudo isso que eu senti, tudo isso que aconteceu foi algo que precisou vir à tona. Porque a antiga Érica era assim, essa nova que está sendo cada dia polida, está sendo purificada, está sendo é, realinhada, alinhada, não é mais assim. Aquela Érica que estava indo diamante bruto era realmente bruta, era áspera, era arrogante, era prepotente. Aquela antiga era, porque estava em estado bruto ainda, então por estar em estado bruto, então achava que tudo tinha que ser no ferro e fogo, tinha que ser bruto a todo momento. E daí eu fiquei pensando assim, falei, realmente, essa nova versão que desse avatar aqui, que eu estou moldando a cada dia, a cada momento, é um diamante que está cada dia, a cada momento, está sendo polido um pouco. Está sendo polido aqui, está sendo polido ali, que nem realmente o diamante facetado, sabe? Quando você pega aquele diamante facetado, que ele é todo polido, conforme você vai mexendo, você vai vendo brilho. Quanto mais luz ele tem, mais ele abre o prisma ali, o prisma, que é aquele arco-íris, aquelas luzes. Então, realmente eu me vejo hoje como um diamante, porque eu sou muito preciosa e que eu estou sendo polida a todo momento. E essa situação que aconteceu comigo foi só para me confirmar que eu estou sendo polida, e aquilo só me trouxe como se fosse um teste, sabe? Ah, vamos ver se ela está aprendendo mesmo. E depois que aconteceu a situação, eu peguei e comecei a pedir perdão. E mesmo por eu não ter sabe assim, foi uma situação que eu nem soube por que aconteceu. Eu peguei e senti ali, falei assim, não, eu peço perdão. Eu fiquei emanando a energia do amor e do perdão, porque
É isso que nós somos. Que aquela questão assim, de você querer estar com a razão a todo momento, mesmo você achar, não, eu tô certo, eu tô com a razão, é isso mesmo. Gente, isso é algo tão pequeno. Eu prefiro, sabe? Eu não quero, eu prefiro estar em paz do que estar com a razão. Eu prefiro estar com o meu amor do que estar com a razão. Eu prefiro estar em conexão com o meu ser divino do que com a razão. Eu prefiro vibrar na paz e no amor do que estar com a razão. Sabe por que, gente? Porque nós somos isso. Nós somos amor, nós somos paz, nós somos deuses, nós somos seres divinos. Deus, ele é a energia, o ser que mais poderia dizer: eu estou com a razão. Jesus Cristo é um grande mestre, o arquiteto desse universo, desse planeta chamado Terra, que poderia dizer: aí, seus cabeçudos, eu tô com a razão. E ele em nenhum momento ele fez isso. Deus, ele poderia falar assim, ó, não aguento mais esse bando de humano aí que só faz caca. Fiz um planeta com um monte de floresta, estão matando tudo. Com um monte de recursos naturais, estão acabando com tudo. Com água potável para todo mundo, sempre sem faltar, estão secando com tudo. Com terras férteis para poder ter comida para todo mundo, tá? Tem bilhões morrendo de fome. Quer saber? Vamos dar um reset para ver se esses puta aí aprende, para ver se esse bando aí aprende alguma coisa. Porque não dá mais não. Ó, eu tô com a razão em fazer isso, porque parece que não aprende nunca. Deus que poderia fazer isso, e realmente ele tá com a razão, porque tem uns seres divinos que, olha, são muito abençoados e são muito abençoados, amores, mas só que muitas vezes eles esquecem que são isso. Eles esquecem. Mas tem um vídeo que eu assisti faz um tempo já que fala que nós não. É até de uma filosofia oriental que fala que nós não podemos ter dó de ninguém. Não podemos falar, nossa, o João lá caiu de moto e ralou todo o joelho e o braço. Vou dar um exemplo. Ralou todo o joelho e braço. Nós não podemos falar, tipo, nossa, que dó. Porque aquilo a gente está falando, nossa, eu aceito aquilo para mim. Nós temos que dizer, temos que ter compaixão, temos que lembrar e falar, nossa, o João se machucou. Deus, purifique em mim que está causando isso nele. Purifique em mim, por que causou esse sofrimento nele? Porque eu o amo. E assim como eu sou Deus, ele também é. Então, essa filosofia oriental é um vídeo muito antigo até, não tanto antigo, acho que deve ter uns 6 anos mais ou menos, que eu estava assistindo, já faz um tempo, até morava no Brasil ainda quando assisti esse vídeo. E ele falava, explicava tudo isso, que nós não temos que ter dó de ninguém, nós temos que ter compaixão. Nossa, Erika, como assim? Eu não vou ter dó das crianças que estão morrendo de fome? Como assim não vou ter dó das pessoas que morreram ou estão desabrigadas no terremoto da Turquia? Não, não temos que ter dó. Temos que ter compaixão. Falei assim, Deus, purifique em mim isso que está causando neles. Purifique em mim. Quando eu estudei a geometria sagrada, mas a geometria sagrada que eu falo é a geometria cósmica, que é para trabalhar o pêndulo, por isso que eu uso o pêndulo para fazer a leitura energética das pessoas, tanto que não sei se dá para vocês verem, tem aqui, ó, tá machucado aqui, vocês estão vendo aqui? E tem esse outro machucado, mas não tem nada a ver.
Vocês estão vendo aqui, eu tenho uma escadinha aqui e outra aqui. Isso é do pêndulo. Quando eu acesso uma crença da pessoa, então eu consigo acessar quando eu estou fazendo a leitura energética. Então, para mim poder limpar, tirar aquela crença da pessoa, então o pêndulo tem que rodar muito rápido, ele é muito forte, é muita energia que tem que emanar, porque tem que arrancar. É que nem uma. Sabe aqueles capim que tá acabando com o teu jardim, que tem aquela raiz forte, aquela raiz dura que você tem que fazer força para arrancar ela, porque a raiz está ali arraizada, não sai, que você tem que fazer muita força para arrancar aquele capim, aquele mato, aquela, aquela coisa que está ali. Então, é a mesma coisa quando eu acesso uma crença limitante, uma crença da pessoa. Para me poder arrancar aquilo ali, eu tenho que usar muita força. E quando eu uso muita força com a energia, daí o pêndulo me machuca. Daí, hoje eu fazendo uma leitura, daí a moça até comentou, falou, Érica, mas por que que tu faz isso? Eu falei assim, vem cá, eu só coloco band-aid e tá legal. Isso para mim não tem problema nenhum, porque eu coloquei band-aid e já tô zero. E para mim a minha preocupação é você, porque eu tinha que tirar essa crença sua. Eu não faço isso por dó da pessoa, nenhum momento, eu não tenho dó de ninguém não. Eu tenho compaixão, eu faço isso por compaixão, porque eu te amo. E eu sei que eu tenho que tirar isso de você. Se eu não fazer isso, você às vezes vai demorar muito para ter o entendimento. Então, por amor que eu tenho por você, pela compaixão que eu tenho por você, eu tô arrancando, eu consigo acessar essa crença e tirar. Os dedos machucados para mim não é nada, porque depois eu coloco um band-aid. Então, é a mesma situação, gente. Não tenha dó de ninguém, tenha compaixão e ajude todo mundo com amor. Se você vê que não dá para ajudar, infelizmente, porque nós chegamos num estado que você, eu vou virar as costas, não é virar as costas, é simplesmente mandar amor, porque tudo é energia. E daí, essa situação que aconteceu comigo, daí depois eu tive esse entendimento, sabe, que eu quis fazer, eu não quis estar com a razão em nenhum momento. Eu vi que dava ali para mim continuar, se eu quisesse continuar a discussão, estava com a discussão até hoje. Então eu fiquei quieta, deixei a pessoa ficar, fiquei quieta, não quis discutir e conversei com Deus e tudo mais.